Saiu então o novo começo ali do novo decreto para recalcular, recalibrar as contas do governo. Mais um pacote de maldades. Sim, é isso. Agora, aqui no nosso Morning Call, 9/6 de 2025. Muito bom dia a todos, boa semana a todos, friozinho. Parece que essa semana vai ser complicado o frio, hein? Vamos lá falar um pouquinho do que está acontecendo, então, as principais notícias do mercado para esse começo de semana e também falar um pouquinho sobre essa reunião aí, enfim, que começaram a aparecer informações. Já passo por isso. Vamos então primeiro no cenário macro, dar uma olhadinha no que está acontecendo lá na Europa, que o PIB do primeiro trimestre lá da zona do euro foi revisado para cima, tá? Então houve então um crescimento de 0,6% na comparação trimestral, tá? A base anual de 1,5%. Então, as vendas no varejo lá também subiram 2,3% e houve, então, toda essa reorganização ali no PIB, tá? Os dados ainda sugerem uma melhora na atividade, mas nada assim substancial que consiga realmente colocar num destaque ali de crescimento, tá? Então, ainda está na fase de recuperação a parte ali do euro. Estados Unidos, o relatório de emprego, um dos mais importantes do mundo, o payroll, que foi divulgado então na sexta-feira, apontou em maio a criação de 139 mil vagas de postos de trabalho, né? E ficou acima, inclusive, da expectativa de 126 mil. Inferior ao dado do mês passado, que foi de 149, 147, perdão, mas mesmo assim foi um número acima do que se esperava no mercado. O ganho médio também avançou 0,4 no mês e 3,9 na comparação anual. Tá? Isso também supera lá projeções. Taxa de desemprego permaneceu em 4,2%. Então, enquanto a participação recuou para 62% versus 62,6%. Agora é 62,4%, antes estava 62,6%. Uma pequena variação negativa aí. Os dados reforçam o cenário de um mercado de trabalho aquecido e com pressões salariais lá nos Estados Unidos. Então, isso para a taxa de juros, para quem espera quedas nas taxas de juros por lá, isso é uma má notícia, tá? Para quem gosta da economia funcionando e as pessoas trabalhando, isso é uma boa notícia. No Brasil, o índice de preços ao produtor, o IPP, recuou 0,36% em abril, desacelerou em relação ao mês anterior, né? Reforça a percepção de alívio inflacionário por aqui, embora a gente não consiga sentir isso de fato no mercado, mas isso é ao longo da cadeia produtiva. Aqui nós estamos falando de preços ao produtor, né, aquele que produz as coisas que a gente compra. No campo político, então, o que eu falei lá na cabeça do vídeo, começou então a sair o novo pacote de maldades do Haddad em relação ao recalibramento ali das contas públicas para tentar reverter talvez o negócio lá do IOF, que pegou muito mal. Já vou falar mais sobre isso. Eles tiveram uma reunião de 5 horas lá, todos os líderes políticos, a fim de resolver isso. O objetivo é evitar a tramitação de projetos que visem anular o projeto do IOF, o decreto do IOF, tá? Só dar uma passadinha rapidinho pelas bolsas, como foi sexta-feira. Mercados acionários, os principais índices norte-americanos encerraram o dia de alta na sexta. O Dow Jones subiu 1,05%. O S&P 500 também 1,03% e Nasdaq teve um ganho de 1,20%. Foi um ganho bem melhor, né? No Brasil, o Ibovespa recuou de novo 0,10%, 136 mil. 102 pontos, parece que o topo que a gente atingiu lá agora é só correção, correção, correção. Também, né, não tem notícia positiva, estruturante, é isso que acontece. Destaques de alta, então, de sexta-feira, tá? A Prio ficou como um deles, 3,56 e JBS subiu 1,93.
E destaques de baixa, Magazine Luiza 5,57, Vamos Locação caiu também 5,23. Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre o tal do pacote do Haddad, tá? Sinceramente, eu não gosto de entrar na seara política, mas o que eles estão fazendo com o nosso país e com o nosso bolso já deu, né? Acho que todo mundo já tá para lá de, sim, já deu. Enfim, vamos lá. Abre aspas. Ministro da Fazenda se reúne com líderes do Congresso para apresentar alternativas à alta do tributo e buscar consenso político. Então, o que foi dito aqui, né? Que ele se encontrou lá com os amiguinhos dele, na verdade, né? Hugo Mota, Davi Alcolumbre, além de líderes partidários, para falar sobre essa questão, né? O Congresso está ameaçando também, tá? Derrubar o decreto, então, lá do IOF, e aí os caras ficaram de fazer um acordinho ali para não, é, não correr esse risco, tá? Após a reunião, então, Haddad revelou, ainda não é tudo conclusivo, mas já percebam, Haddad revelou que o governo vai editar uma medida provisória, ou seja, que começa a valer a partir daquele momento, e aí o Congresso tem 180 dias para votar e ela virá lei. É diferente, tá? Olha a pegadinha aí. Reajam, pessoas. Vamos lá. Vai aumentar a tributação das empresas que exploram jogos online, as bets, de 12 para 18, mas também pode ter outras empresas que não bets que ficam enquadradas nessa categoria, então é aumento para a arrecadação, além, aqui que está para mim, a baixaria, isso é muito vergonhoso. Cobrança de imposto de renda em títulos de renda fixa que são isentos de impostos. Exato. Com isso, o governo vai recalibrar as alíquotas do IOF. Vai tributar o seu LCI, o seu LCA, talvez CRI, CRA, não foi falado sobre isso, mas, enfim, vamos lá. O que a gente sabe um pouquinho mais, né, ainda por enquanto, é que as letras de crédito imobiliário, LCI e LCA, segundo o ministro, esses títulos continuarão a ser incentivados com uma alíquota pequenininha de 5%. Se passar a MP depois, vira lei, não volta mais atrás. No Brasil, sempre é feita as coisas contra o cidadão e nunca volta para trás. Tá? Então, atenção. Se a gente não falar nada, é isso. Então, ainda né, afirmou que são medidas menos danosas, como o aumento do IOF. Isso quem falou foi o Hugo Mota, né? Outro amiguinho do pessoal lá. Né? Então, ressaltou que essa medida aí trará a compensação financeira para o governo, mas com menor impacto negativo que a versão inicial do decreto, tá? Que mais? Aqui ainda, né, a gente pode falar que isso ainda não é conclusivo, como eu já disse, mas a alta do IOF, a subida de todos os que eles pretendiam, né, previa arrecadar cerca de 20 bi em 2025, tá? Então, é isso. Acordei de manhã e fiquei realmente indignado com essa notícia, porque eu trabalho no mercado financeiro, eu tenho clientes que investem, né, em títulos, sejam isentos, sejam não. A grande maioria dos investidores não conseguem investir só em títulos isentos, porque não dá, inclusive, né? Não faz sentido, inclusive, né? As rentabilidades são baixas nesses títulos isentos, não são rentabilidades muito altas, basicamente para manter o valor do dinheiro ali frente à inflação, que é astronômica, e agora então tributação nessa classe de ativos. O que vai acontecer? Você, eu, que usam ali algum mecanismo legal para pagar um pouco menos de tributo, vai pagar mais.
Não adianta nada tirar o IOF e tomar na ponta da renda fixa, onde milhares de brasileiros, talvez muito mais brasileiros, sejam afetados do que a questão do IOF. Esse era o vídeo de hoje, então, um pouco mais bravo aqui em relação a isso, mas é de se indignar mesmo, tá bom? Um forte abraço a todos, bons negócios, se possível, nessa semana. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Tchau.